Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, graças a Deus. Deus abençoe o seu lar, a sua vida, a sua casa, o seu trabalho. Graças a Deus. Estou novamente aqui neste dia de hoje para estar lendo mais dois capítulos junto com vocês aí. A gente vai estar lendo o capítulo 9 e o capítulo 10 aí de Primeiro Reis, né? Então, vamos ver uns assuntos aí, como o Senhor vai aparecer a Salomão ali respondendo, né? A ele tinha feito uma oração, que nem a gente viu nos capítulos anteriores, né? E o Senhor vai estar conversando com ele. E também no capítulo 10 ali a gente vai ver a rainha de Sabá vem ali provar da sabedoria de Salomão, né? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na Sua presença, Senhor, para podermos aprender de Ti, Senhor. Nos orienta, Pai, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. No capítulo 9 fala bem assim, ó. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejava construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse: Ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. Então, dá para a gente entender ali que ele fala que ele consagrou, né, o nome dele no templo. Mas dá para a gente entender que a morada de Deus é no céu, né? Então, dá para a gente ver desta forma, né? Aqui era só uma manifestação, né? Ele se manifestava também ali neste templo, né? E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que ordeno a você, obedecendo os meus decretos e as minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometia Davi seu pai, quando lhe disse: Nunca faltará descendente para governar Israel. Mas se você ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhe dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. E embora este templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda esta desgraça, né? Então, aqui dá para a gente entender que a gente já conhece a palavra, né? Já sabe que o povo de Israel ali vai se desviar, né? Até o próprio Salomão para frente a gente vai ver que ele vai fazer muitas alianças aí com mulheres, né? Aonde que digamos assim, ele vai prestar até culto para os deuses delas, né? E o Senhor para frente a gente vai ver que esse templo aí vai ser destruído, vai ser saqueado, né? A gente vai ver aqui o Senhor já está revelando para eles, olha, se vocês se desviarem, vai acontecer isso. E de fato aconteceu, né? Para frente a gente vai estar vendo esses detalhes. Mas só para a gente frisar que aqui o Senhor já avisou Salomão, né? Depois de 20 anos, durante os quais construí esses dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades de Gileia a Irão, da Galileia a Irão, rei de Tiro, pois Irão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho e o ouro de que ele precisou. Mas quando este veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não gostou, né? Então dá para ver, dá para entender que também Salomão ele fez uma troca, né?
falou, ó, te dou essas cidades aqui, mas você me dá aí o ouro aí que eu preciso, as madeiras aí que nem a gente viu, em troca das cidades. Mas o rei de Tiro, né, ele não gostou dessas cidades, né? Que cidades são essas que tu me destes, meu irmão? Ele perguntou, e aí chamou terra de Cabul, o nome que elas têm até hoje. Irão tinha enviado ao rei 4.200 quilos de ouro. O rei Salomão impôs-lhes trabalhos forçados para que se construísse o templo do Senhor, seu próprio palácio, o Milo, o muro de Jerusalém, como Azor, Megido e Gerer. O faraó rei do Egito havia atacado e conquistado Gézer, incendiou a cidade e matou os seus habitantes que eram cananeus, e a deu como presente de casamento à sua filha, mulher de Salomão. E Salomão construiu Gézer. Ele construiu Bet-Horon, Baixa, Baalate e Tadormor, no deserto desta região, bem como todas as cidades, armazéns e as cidades onde ficavam os seus carros de guerra e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Salomão recrutou para o trabalho forçado todos os não-israelitas, descendentes dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas. Esses povos continuam neste trabalho até hoje, mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, seus capitães, os comandantes dos seus carros de guerra e os condutores de carros. Também eram os israelitas os principais oficiais encarregados da construção de Salomão, 550 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Somente depois que a filha do faraó mudou-se da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que ele construiu o Milo. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de comunhão no altar que havia construído para o Senhor, e ao mesmo tempo queimava incenso diante do Senhor. E Salomão concluiu o templo. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E Irão enviou em navios os seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até Ofir e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão, né? Então, dá para entender que ali esse rei ali com Salomão, né? Irão, né? Eles trabalhavam juntos aí, navegando no mar aí, trazendo ouro aí, né? No capítulo 10, a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova, com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grandes quantidades de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria é verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi,
tanto com sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irão, que carregavam o ouro de Ofir, também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e a do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi importado nem se viu tanta madeira de junípero. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que já lhe tinha dado por sua generosidade real. Então ela e os seus servos voltaram para o seu país, né? Muitos historiadores, né, eu já ouvi falar que até acreditam que Salomão teve um filho aí com essa rainha de Sabá, né? Mas é o povo que fala, né? Os estudiosos aí que estudaram mais a fundo, né? Que é bem provável que descobriram a respeito desta questão aí. Mas a gente fica aí com a palavra, né? O peso de ouro que Salomão recebia atualmente era de 23.300 quilos. Foram os impostos pagos por mercadores e comerciantes, por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e o seu encosto tinha na parte alta arredondada. Nos dois lados do assento haviam braços, com um leão junto a cada braço. Havia 12 leões nos 6 degraus, um para cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as suas taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes, com os navios de Irão. Cada 3 anos, a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo o mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente, utensílios de prata e de ouro, mantos, armas e especiarias, cavalos e mulas. Salomão juntou carros e cavalos, possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e as outras perto dele, em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefela. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos amorreus, né? Então, Salomão dá para entender que ele era
um mercante, né? Digamos assim, um camarada que gostava aí de estar navegando e trazendo riquezas aí até pelo mar, que nem a gente viu ali, né? Mercantes, né? Que fala a palavra, né? Mas era essa a mensagem de hoje, era essa a nossa leitura. Deus abençoe vocês que estão acompanhando, estão lendo junto comigo. Graças a Deus, que Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus, estejam todos abençoados aí, graças a Deus que nos dê sabedoria para a gente conseguir estar lendo a palavra, né? A escritura, né? Que às vezes até eu me pergunto, assim, até pessoas até podem questionar, né? Poxa, mas por que que tá lendo a Bíblia aí no canal, né? Mas enfim, eu quero assim ser um incentivador de estar lendo a palavra todo dia, pelo menos 2 capítulos, né? Então, quero ser um companheiro da palavra, né? Mas era isso aí, um grande abraço para vocês aí, tudo de bom.